E aí, são 3 fundos imobiliários que eu considero, na minha opinião, os melhores. Eu tenho na minha carteira também. Não todos eles, mas eu tenho uma parte desses fundos que eu vou apresentar para vocês de shopping. São fundos baratos, são fundos de tijolo. E o que é fundo de tijolo? Fundo de tijolo é que investe diretamente em imóveis, em imóveis, né? Na parte ali, por exemplo, de shopping. O cara vai investir diretamente em um shopping, né? Em uma construção. Então isso a gente chama de fundo de tijolo. Vamos então. Aqui eu vou botar vocês na minha tela. Bem, o site que eu vou usar principalmente para fazer a análise dos fundos imobiliários vai ser a Status Invest. Eu já mostrei aqui top 3 sites que eu utilizo para fazer análise de fundos imobiliários. Isso está lá no vídeo de como analisar um fundo imobiliário, lá dentro do clube de membros. Mas aqui eu vou utilizar o Status Invest, eu acho ele um site bem completo. E aí a gente vai fazer a pesquisa dos fundos imobiliários para ver tudo que a gente precisa analisar. Primeira opção que eu trago para vocês aqui é o MOL 11, né? Deixa eu abrir ele aqui, ó. MOL 11. E aqui nós temos os indicadores do MOL 11. Para mim ele tá barato. Eu já digo que tá barato porque se vocês forem ver, hoje a maioria das pessoas vão fazer um lanche, né? Comprar uma pizza. Eu sempre digo que é o preço de uma pizza, né? Se eu for ver aqui, ó. Valor atual, R$ 105,51. Cara, isso aqui é barato, tá? Para muitas pessoas que investem aqui, poxa, gasta muito mais do que R$ 100 num jantar, por exemplo. Principalmente se você é casado, você sabe muito bem que você vai gastar ali muito mais do que R$ 100 num jantar bacana, né? Não tô dizendo de comer no dogão da esquina, mas se você for ali para um restaurante legal, você vai gastar mais de R$ 100 no dia que você for comer ali e fazer uma janta. Principalmente se você for pagar estacionamento, então você vai passar de R$ 100. Então o que acontece? É um fundo barato, ele em 52 semanas estava em R$ 110, agora ele está em 105, ou seja, é um fundo imobiliário que teve um pouco de queda no valor, e é justamente isso que eu atrelo à questão política, né? A questão política no nosso país, que faz com que os investimentos na Ibovespa acabem caindo, porque as pessoas saem, né? Fora outras movimentações econômicas do nosso país. Então, olha só, tá R$ 105,51, tá barato, você pode adquirir a cota, né? Uma cota vale esse valor. Aqui nós temos os indicadores desse fundo imobiliário, que é o MOL 11. Tem aqui na aba geral, ó, o legal do Status Invest é isso, você clicando, você tem as informações do site oficial, você tem aqui a empresa que cuida, o CNPJ, o nome do pregão, que é Malls Brasil Plural. Tem aqui o segmento Ambima, que é o segmento de shopping. E aqui o administrador, ó, Genial Investimentos, Corretoras e Valores Imobiliários. E aí você consegue ter uma prévia assim, né, de como que são as informações básicas aqui do fundo imobiliário para que você tenha aí uma noção. Ó, você tem os contatos da administradora. Então, eu gosto disso do Status Invest, que ele é bem completo. Aqui clicando na aba de contábil, você vai ter aqui o patrimônio líquido dele, né? Você pode ver que ali em 2019 já subiu para 768 milhões ali de 2019, no mês 9 até o mês 12, que era dezembro. E aí você pode ver que ele tem ele mantém ali uma crescente e ele não tem tanta oscilação, né? É um fundo imobiliário bem estruturado, tá? Aqui na aba de portfólio você vai ter quais são os shoppings, né? No caso aí, quais são os imóveis, então, que esse fundo MOL 11 administra, tá? Nós temos aqui 8, pelo visto, 8 imóveis, e aí você tem aqui, por exemplo, a taxa de vacância e taxa de inadimplência. E aí você vai ter Shopping Madureira, Shopping Itacaruna. Acredito que isso seja em São Paulo. Não, Rio de Janeiro, Pernambuco, ó, tem o Boulevard Shopping Feira na Bahia, Shopping Taboão em São Paulo. Tem aqui outros shoppings, né? Vocês podem olhar isso aí com bastante paciência, bastante calma. Ó, nós temos aqui a distribuição por estado. É interessante aqui, ó, que ele deixa bem organizado. Ó, no Rio de Janeiro, a quantidade que tem, porcentagem, São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia, que é os estados que estão distribuídos. E aí você vai ter os vencimentos dos contratos. Importante saber essa questão dos vencimentos dos contratos, porque você já tem uma noção, principalmente na questão de tipo assim, poxa, quando o contrato acaba, muitas vezes a empresa, né, que está ali alugando esse espaço que é do MOL 11 vai pensar em renovar o contrato ou não.
E quando o espaço fica vazio, é justamente a vacância, tá? Que tem desse espaço. É justamente a quantidade de vacância, é a quantidade de espaço vago ali que tem daquele imóvel físico. Então, se ele está vago, né, ou seja, não tem ninguém ocupando o local, ele vai mostrar a vacância em porcentagem. Por isso que quando vocês forem ver aqui, vocês conseguem ter uma noção. Por exemplo, o Shopping Parque Sul tem uma vacância de 14%. Não é muito alto, tá? Mas a vacância é justamente isso, para quem não sabe o que é, né? Mas lá no clube de membros, no vídeo que eu falo sobre como analisar um fundo imobiliário do zero, assim, tipo passo a passo, eu explico sobre vacância, sobre tudo que você precisa ter de informação para utilizar, e eu utilizo o Status Invest aqui também para a gente analisar. Depois do portfólio, nós temos aqui a parte de comunicados, para quem quiser, né, acompanhar. É importante porque eles informam sobre algumas decisões que o administrador toma aqui em relação ao fundo imobiliário. Então, para quem tem dúvida, né, sobre o que o administrador está fazendo com o fundo imobiliário, é bom acompanhar os comunicados, ter os avisos ao cotistas, rendimentos, amortizações do fundo imobiliário, no caso o MOL 11. Então é legal assim você estar por dentro, sabe? Você que é investidor, você já começa a ter uma mentalidade mesmo de administrador também, porque são cotas, é dinheiro que você está investindo nesse fundo imobiliário, e aqui na Status Invest você tem tudo que você precisa saber. Voltando aos indicadores, daí nós temos aqui a quantidade de rendimento que esse fundo imobiliário paga, 0,78 centavos, é um rendimento bacana, porque grande parte dos fundos imobiliários de tijolos que são fundamentados pagam também essa quantia semelhante de dividendos. Então ele não está acima e nem abaixo da média, ele está na média, né? Nós temos aí outros fundos imobiliários, não só de shopping, mas de galpão logístico também, que paga 78 centavos. Aí você tem sempre que se lembrar que quanto maior o pagamento de dividendos de um fundo imobiliário, né? E é semelhante a investir em ações, né? Quer dizer que é menos dinheiro sendo investido assim no próprio fundo imobiliário, ou seja, menos aquisição de imóveis físicos nessa questão. Mas é aquilo, né? Você vê que se você analisar com o tanto que a empresa tem em caixa, tanto que ela tem investido de patrimônio em relação à distribuição de dividendos, você vai ver se a empresa está distribuindo de mais ou de menos, né? Então, tem pessoas que gostam de empresas que não distribuem tanto, né? Que não fazem tanta distribuição de dividendos, porque elas geralmente investem mais no fundo. Já tem pessoas que preferem para um fundo imobiliário que distribui uma quantidade muito alta de dividendos e, em contrapartida, não vai investir tanto no fundo, né? Eu gosto do meio termo, né? Eu não gosto muito de extremos, beleza? Bem, para mim, essa aqui seria uma opção, o MOL 11. Baita opção, é um fundo imobiliário também bem consolidado, tem os seus fundamentos certinhos, então muito provavelmente você não vai ter problema com esse fundo imobiliário, tá? Então por isso que eu sempre escolho também, para quem está iniciando, fundos imobiliários de tijolo, que já são bem fundamentados, porque aí não vai ter nenhuma surpresa, né? Então, beleza, esse foi o primeiro no caso, o primeiro fundo imobiliário, até porque eu vou trazer o próximo, por isso que eu falei XP, que é o XPMOLs 11, né? Deixa eu abrir aqui, XPML11, XPMOLs, vamos lá. Aqui é o XPMOLs e, cara, esse aqui tá baratíssimo, cara, tá baratíssimo porque em 52 semanas esse fundo custava R$ 107,45. Pela oscilação do mercado, né, na questão política e econômica, claro que todos os fundos imobiliários tiveram uma queda, né, mas o XPMOLs 11 ele tá R$ 99,88, pô, R$ 99,00. Uma pizza hoje é R$100 na média, cara, uma pizza bacana assim, uma pizza, e olha que às vezes não vem nem o brotinho doce, né, que é a pizza menor doce. Então, pô, às vezes você economizando uma pizza por mês, você consegue investir no fundo imobiliário e você recebe 75 centavos aí de dividendo desse fundo imobiliário. Na minha opinião, é uma ótima opção. Não sei vocês, mas para mim eu vejo como uma ótima opção aqui. Tá? Eu tô trazendo aqui o XPMOLs porque o XPMOLs eu invisto nele. Eu comprei ações, cotas do XPMOLs, acho um fundo imobiliário muito bom porque é um fundo consolidado. Nós temos aqui o geral, onde é administrado pela XP Investimentos, então você já tem como base que não é qualquer pessoa que está administrando.
XP hoje, se eu não me engano, é uma das maiores empresas que tem corretoras para você poder abrir sua conta em corretora para comprar fundos imobiliários, ações, etc. Então, não é algo que vai quebrar do nada, não é uma empresa caloteira. Então, para mim, é um fundo imobiliário que está bem administrado, tá? Aí você pode ver segmento de shopping também. Começou ali em 2017, o XP Malls, e vem entregando assim um resultado muito interessante. Na parte contábil aqui você vai ter a evolução do patrimônio líquido do XP Malls, começando ali 2017 com 244 milhões. E hoje, 2022, com 2 bilhões de patrimônio líquido. Deixa eu só confirmar isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 2 bilhões. Então, você pode ver aí que é um fundo imobiliário que, cara, teve uma crescente muito boa, tá? Se você investe aí em XP Mall, já deixa aí nos comentários aí para eu saber também se não é só eu que invisto. Sei que grande parte da população gosta dos investidores, no caso, né? Gosta de XP Malls por ser consolidado, então eu acho também bem interessante. Questão de portfólio aqui, vocês podem ver, ó, tem em São Paulo, Rio de Janeiro, nas principais cidades do país. Então nós temos aqui os imóveis e os terrenos, claro que eles possuem, ó. Shopping Cidade de São Paulo, Caxias Shopping, Plaza Sul Shopping, Ponta Negra Shopping. Você pode ver a taxa de vacância e a taxa de inadimplência também para acompanhar, né? Você pode ver que é um fundo imobiliário que tem uma diversidade bacana de shopping. Já é maior que o Mall 11, né? Que é o Malls. Então, você pode ver que já é uma ótima opção aqui o XP Malls nessa questão de diversificação de quantidade de ativos, né? Quantidade de imóveis que eles adquiriram. Aqui nós temos os gráficos, ó, tá distribuído por São Paulo, Amazonas. Qual é esse aqui, cara? Nem tá aparecendo aqui a sigla, né? Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Bahia. Deixa eu ver se eu acho aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, tá faltando aqui é na Bahia. Acho que é na Bahia, cara. Se você não acompanha esses dados, é importante você acompanhar, sabe? Porque você fica por dentro aí de tudo que está acontecendo no fundo imobiliário, principalmente para saber de quais shoppings aí que os contratos estão vencendo, né? Porque quando o contrato vence, é aquilo que eu disse para você, ou a empresa vai sair fora no caso ali do imóvel físico, né? Do terreno que ela está utilizando, ou vai continuar e renovar o contrato. A maioria renova o contrato, né? Dificilmente esses shoppings aqui vão quebrar do nada, né? Porque são shoppings em grandes centros e eles têm uma rotatividade muito boa, tá? Questão de comunicados, tem aqui tudo que precisa saber, ó, os informes mensais. Eu vou voltar para os indicadores, que vocês podem ver. 75 centavos é o dividendo que você vai receber aí por cada cota. Isso é interessantíssimo. Até porque se você for ver, né, a maioria, e é aquilo que eu falei, da média que paga 70 centavos, 80 centavos de dividendos, geralmente é um fundo imobiliário bem estruturado, são fundos imobiliários de tijolo, claro, e vive naquela média de distribuição de dividendos que não foge da média do mercado. Então não é um fundo imobiliário que vai te dar alguma surpresa inesperada aí, ou inadequada que você não quer, que é de quebrar por falta de dinheiro, por ter distribuído rendimentos demais. Então, é um fundo equilibrado, na minha opinião. Beleza? Vamos para a terceira opção de fundo imobiliário. Esse aqui é bem conhecidíssimo, que é o VISC11. E para mim, aí, ó, para investidores iniciantes, também acho uma boa opção pela consolidação dele. R$ 113,84 ali a máxima, né? No caso, em 52 semanas do VISC11. E aí o valor atual tá R$ 103,10. Cara, aí ó, preço de pizza, né? Mais barato às vezes com uma pizza, então quem sabe aí você comprar R$ 103,10 uma cota e, pô, todo mês você receber 75 centavos aí de dividendo. Claro, isso é uma cota, né? Óbvio que a gente vai comprando mais cotas com o passar do tempo, até porque a gente quer receber mais, né? Quer receber muito mais do que 75 centavos aí de dividendos, né? Mas já é melhor você já ter uma mentalidade voltada para investir, você já começa a pensar melhor sobre isso. O geral aqui, no caso do VISC,
Ele é o Vinci Shop Centers, que é o nome do pregão dele, administrado pela BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Tem todas as informações que você quer saber. Importante, às vezes, até deixa eu fazer um adendo aqui nessa seleção de fundos imobiliários, é importante você saber se o administrador está envolvido com alguma polêmica, se alguma das coisas que o administrador administrou, né, seja fundos imobiliários, seja qualquer tipo de empreendimento, já quebrou, que muitas vezes o administrador é um mau administrador, né, uma empresa que está envolvida aí em processos judiciários, ou uma empresa que está com pouco caixa, empresa que tem ali histórico de quebrar, de ter inadimplência. É muito importante você procurar o administrador e verificar. Esses aqui que eu estou trazendo para vocês, eles são administradores que não tem nenhum histórico desse, pelo menos os que eu conheço aqui, que eu pesquisei, e por isso que são considerados fundos imobiliários aí bem estruturados aqui no mercado. É o feijão com arroz que a maioria dos investidores utiliza. Grande parte dos investidores tem investimentos nesse aqui, tem cotas, né, nesses fundos imobiliários que eu estou trazendo para vocês. O VISC11 é um deles. Aqui na parte contábil, nós temos aqui a evolução do patrimônio líquido. Começou ali em 2017 com 310 milhões e hoje já está aí em 2022 com 2 bilhões, né, de patrimônio líquido. Então, é interessante. Ele tem uma liquidez muito interessante também, o VISC11. Deixa eu até mostrar aqui. Tem uma liquidez grande aqui, ó, porque você vê que ele tem uma negociação de cotas entre as pessoas que investem muito boa, muito alto. Aqui é a liquidez média diária, ó, 2 bi. Então, ou seja, ele tem uma liquidez bem interessante. São pessoas que compram, vendem, né, investimentos, o dinheiro que roda dentro desse fundo imobiliário. Aqui é uma liquidez muito boa. E o rendimento, aquela média que eu já mostrei para vocês aqui, 75 centavos de dividendos. Então, é a média que a gente espera, um fundo imobiliário muito bom, tá? Muitas pessoas aí compram cota dos VISC11 porque, como os outros que eu trouxe aqui, o XPMOL e o MOL11 também, são fundos imobiliários que a gente pode confiar. Valorização em 12 meses, 9%, tá? No mês atual deu uma quedinha, mas ó, em 12 meses a média é 9%. Então, é um fundo imobiliário muito bom, vale a pena aí. Lembrando, não é indicação, é a minha opinião pessoal. São fundos imobiliários aí que eu tenho na carteira, só o MOL11 que eu não tenho ainda na carteira. Mas eu trago aqui porque vocês têm que ter essa mentalidade de diversificação. Não comprem tudo só de um fundo imobiliário, tá? Não façam isso, porque se esse fundo imobiliário cai, você vai cair junto, né? É aquilo que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Não deixe aí todos os ovos em uma cesta só. Então, por isso que eu trago essas opções para vocês irem balanceando os seus investimentos e diversificando, né? Para evitar você colocar todo o seu capital em risco. Então, nunca invista em um fundo imobiliário só. Compre, sabe? Pô, ali, ó, R$103, né? Tinha ali o XPML que tava 90 e poucos reais. Pô, se você tira ali uns R$200 para investir, você consegue comprar uma cota de um, uma cota de outro. Nunca concentre demais em um fundo imobiliário, para que você não possa ficar à mercê dele, né? Até porque, mesmo que os fundos imobiliários não tenham tanta oscilação, mesmo assim você não fica à mercê dele. Então é uma coisa que eu sempre explico para as pessoas aqui no canal. Diversifiquem os seus investimentos. Ah, pô, não invista em fundo imobiliário, invista em ação. Melhor ainda, investe em ação, pô, você vai diversificar mais ainda, porque ação oscila muito mais que fundos imobiliários. Já os fundos imobiliários aqui, mesmo oscilando pouco, invista neles de forma diversificada. E diversificação não só dentro do setor de shopping, por exemplo. Setor de logística, setor de papel, né, no caso fundo imobiliário de papel, quem gosta, né, de fundo imobiliário de papel, setor de escritório. Então, faça uma carteira bem diversificada, por quê? Imagina bem, ali quando teve a dita cuja, que eu não vou falar o nome aqui, não sei se o YouTube tá derrubando o canal com isso, ou derrubando vídeos, né, com isso, mas a gente teve aquela crise sanitária que todo mundo sabe qual é. Os shoppings ficaram fechados. Então, quem tinha investimento só em shopping, né, quem ficou ali com seu capital alocado só em shopping, cara, sofreu, porque os shoppings fecharam. Teve queda na arrecadação de dinheiro, de aluguel, principalmente ali as empresas que tiveram que sair dos shoppings, né? Algumas lojas acabam fechando e aí você não recebe
direito ali os seus dividendos. Se eu não me engano, ali durante a pandemia teve até fundo imobiliário que teve que dar uma cessada nos fundos imobiliários, nos dividendos, na distribuição, e aí os cotistas ficam sem receber. Então, se você deixa tudo em um setor só, acontece algo que a gente não espera, que foi essa crise sanitária, né, mundial aí, e os shoppings ficam fechados. E aí você só tem em shopping, você se ferra. Então por isso que eu digo, balanceie a sua carteira, né? Em shops, em galpões logísticos, em outros tipos de setores para você ter uma carteira que quando um cair, o outro está em cima. Aí o outro caiu, né? Teve alguma crise no setor de logística. O shopping, a parte de shopping está lá em cima, né? Então você consegue ir balanceando tudo, beleza? Acho que é isso de indicação de fundos imobiliários de shopping. Se você tem alguma dúvida aí, deixa nos comentários para eu acompanhar com vocês. Acho que eu coloquei todos os links aqui. Do VISC11 eu coloquei também, deixa eu ver. Coloquei. Então o que acontece? É isso aí, pessoal. Fundos imobiliários de shopping. Acho que ficou claro agora para vocês.